8h06. A gente já começa o Itatiaia agora com aquela notícia que gera preocupação. Greve. Os metroviários de Belo Horizonte vão paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira. A categoria afirma que os trens vão circular apenas de 10 da manhã às 5 da tarde. Com isso, os horários de pico ficam descobertos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sindimetro, o sindicato que representa a categoria, o Romeu. Boa tarde, Romeu, tudo bem? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde, Romeu. Boa tarde. Realmente, a categoria decidiu em assembleia ontem à noite iniciar uma greve em escala mínima, funcionando de 10 a 17 a partir da próxima segunda-feira. Uhum. Pois é, Romeu, essa greve de 10 a 17, enfim, que os trens vão rodar só nesse período, não é contraproducente? Fala assim, você não acha que os usuários podem ficar chateados e até apoiar e contra a causa de vocês, porque vão ficar sem trens nos horários de pico? Júnior, na verdade, né, quem acredita que greve vai agregar alguma coisa em relação à luta contra a privatização, essa pessoa não tem algum problema cognitivo, né? Agora, a greve não é contra a privatização. A privatização ela é uma política de governo que ele está sendo implementada. Os trabalhadores estão entrando em greve porque nessa política, quando foi discutir a modelagem dessa privatização, os representantes dos trabalhadores, no caso o sindicato, não foram inseridos para decidir, por exemplo, qual vai ser o destino dos trabalhadores. Então, a greve é por isso, porque a gente desde 2020 vem tentando sentar com o governo, vamos discutir a modelagem, vamos ver o que vai acontecer com os trabalhadores, com as trabalhadoras do metrô, são mais de 1.600 famílias, né? E o governo sempre se recusou. O que a gente teve que fazer? Ir ao Ministério Público do Trabalho e fazer uma greve, que a gente fez ano passado. Aí o Tribunal Regional do Trabalho entrou e foi só através da intervenção do desembargador do Ministério do Tribunal Regional do Trabalho que a gente conseguiu uma reunião essa semana com os representantes do governo federal. Essa reunião já aconteceu? Já aconteceu, no dia 15. E o que foi tratado nessa reunião? Aquilo que a gente temia foi confirmado oficialmente pela primeira vez pelos representantes do governo, que é o quê? Que os trabalhadores do metrô serão, no processo de privatização, serão transferidos para a empresa privada e após 12 meses, que a empresa privada formar o seu quadro próprio, né? Ela pode demitir todos os empregados oriundos da CBTU hoje, né? E é o que vem acontecendo em outras modelagens de privatização do governo federal. Então, o governo deixou claro que agora a modelagem está pronta e que não é possível mexer. Nós propusemos alternativas viáveis, legais e até simples de serem aplicadas, mas o governo foi irredutível e falou que não há como mexer na modelagem e é isso que vai acontecer. E, Romeu, você até comentou aí, a gente trouxe a cobertura de outras paralisações do metrô ao longo desse tempo, também por conta dessas reivindicações. Durante esse período, qual foi a alegação do governo, qual foi a justificativa do governo em relação ao pedido de vocês, a respeito dos empregos dessas pessoas? Eles sempre reafirmaram que não era o momento. A resposta deles é essa: não é momento ainda de resolver isso. Não é momento. Eles falaram isso no Ministério Público do Trabalho, onde a gente teve uma mediação. Nós propusemos criar um grupo de trabalho lá atrás para discutir isso, eles não concordaram, né? Então, sempre sob o mesmo argumento que não era o momento. Agora que a modelagem está pronta, o argumento deles é que agora está pronta e não pode mexer. Essa modelagem, que é o formato, é o texto ali, né? Que vai indicar o que vai ser feito com os empregados, enfim, com a empresa. E já tem uma previsão para esse modal aqui em Belo Horizonte ir a leilão? Pelo tudo que foi publicado até agora pelo governo, o leilão está marcado para julho. Julho agora, né? E após a concessionária, a empresa que venceu o leilão, assinar o contrato, os empregados da CBTU hoje vão ser transferidos para essa empresa e eles têm 12 meses ali, que é o prazo, não é de estabilidade para o empregado, que é uma enganação que estão tentando fazer. É para a empresa privada formar o seu quadro próprio. Por quê? Porque a gente entende que vai ser por sucessão trabalhista, porque isso também não está claro na modelagem. Mas se for por sucessão trabalhista, todos os atuais empregados vão levar os seus direitos para a empresa que ele está sendo transferido. Nessa modelagem, a empresa privada vai ter que assumir tudo isso. Ela não vai ser interessante para ela trazer
para as contas dela, para as despesas dela, uma despesa que era do governo federal, com os trabalhadores, né? A gente tem alguns benefícios, inclusive legais, com respaldo legal, que a empresa privada teria que manter. Ela vai querer fazer o quê? A lógica do privado é enxugar sua folha para aumentar sua margem de lucro. Isso é uma coisa natural numa empresa privada. Então, provavelmente, a hora que ela informar o seu quadro próprio, ela vai demitir esses empregados que são caros, né, entre aspas, para ela. E qual que era a proposta de vocês, né? Porque, como você disse, o movimento não é contra a privatização, porque eu imagino que isso seja algo natural visto pelos trabalhadores, né, Romeu? Mas o que vocês pediam de segurança para essas 1.600 famílias? Deixando bem claro que nós somos contra a privatização, né? Nós somos contra a privatização pelo aspecto do impacto dela à população. Haja vista, os ônibus são privados. Pergunta à população se eles estão satisfeitos com os ônibus. Né? O caos que está nos ônibus hoje é justamente por ele ser privado. Porque se ele fosse público, o poder público iria injetar dinheiro público, resolver o problema para segurar a questão do problema dos ônibus. Só que nesse momento vocês não, o movimento não é contra a privatização mais, porque viram que exatamente, já não adianta, não né? é. A gente só se posiciona contra por entender que privatizar não resolve o problema. Isso aí a gente está disposto a fazer o debate onde for para poder explicar o porquê. Não é ideológico, é matemático. Agora, nós propusemos que a CBTU ela só vai ser privatizada aqui em Belo Horizonte. A CBTU ela existe em outras unidades. Recife, Maceió, Natal. Mas muitas outras já foram privatizadas também. Outras praças já tem São Paulo já foi, Rio de Janeiro já foi. E é por isso mesmo, é pelo exemplo que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, que esse temor de demissão não é mais um temor, é uma realidade. Lá no Rio de Janeiro, mais de 3.500 empregados foram demitidos por telegrama. O funcionário recebeu o telegrama em casa, falando que ele não precisava mais comparecer. Entendeu? Então isso é uma realidade. Mais recente, as subsidiárias da Petrobras, que o governo privatizou já, os empregados foram para a empresa que assumiu o serviço e foram demitidos, posteriormente demitidos. Isso é uma realidade. Romeu, eu entendo a luta dos funcionários, enfim, e a briga dos funcionários para tentar manter o emprego, que eles conseguiram um de concurso público, e eu entendo isso claramente. Mas você não acha que a privatização, e aí você pode pegar o exemplo ruim, como você falou, em outros lugares, mas um exemplo bom, como de São Paulo, por exemplo, não seria bom para o usuário a privatização? Eu falo, aumentar investimento, aumentar a linha, coisa que a gente está tentando há muitos anos aqui em Belo Horizonte? Isso de investimento é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque na própria modelagem da atual do presidente do metrô, do governo, 3,2 bi é de público, em dinheiro público. A iniciativa privada entra com 500 milhões de reais. Que parceria boa, né? Ou seja, os investimentos no modal de transporte metroferroviário têm que ser mantidos pelo poder público, porque você não consegue tirar da tarifa a manutenção do sistema. Hoje, no metrô de Belo Horizonte, o governo complementa mais de 60% dos custos operacionais. Então, você entra num sistema que já é deficitário e aí você ainda agrega isso ao lucro do empresário, que vai ter que entrar, porque ninguém vai entrar num sistema desse, para operar um sistema desse, sem oferir lucro. A empresa vai querer lucro. Não tem lucro ainda nessa conta, que já não fecha. Aí você vai pôr iniciativa privada para ainda assim, porque ela não entra com dinheiro. Ela entra e esse dinheiro que ela vai entrar é financiamento do BNDES. Ou seja, 100% dos investimentos para ampliação e modernização do metrô virão dos cofres públicos. Por que não manter isso na mão do poder público? A CBTU falou que já foi à justiça contra a greve. Vocês já foram notificados? Não, ainda não. Ainda não? Não. A greve, então, para segunda-feira está mantida até esse momento, 1h15, sinal eletrônico da Itatiaia marcando. A greve está mantida para segunda-feira. A greve está mantida para segunda-feira. É bom deixar a população bem atenta a isso. O horário de funcionamento vai ser de 10 às 17 horas. E não vejo nenhuma possibilidade, a não ser um recuo do governo federal, de suspender esse movimento. Porque agora não se discute mais se nós vamos ser demitidos, mas sim quando. Então, se nós já perdemos o emprego, qual medida pode ser tomada para evitar a greve? Só um recuo do governo federal nesse sentido. Qualquer outra medida... Nem a justiça mandando vocês trabalharem? Questões legais, nós vamos discutir dentro do tribunal. Agora, a questão de recuar da greve, não vejo
nenhuma possibilidade de suspensão, até porque nós já viemos há um bom tempo tendo um trabalho, aí eu estou falando de intenção do sindicato, de contornar essa situação para que a greve já não tivesse acontecido. Nós começamos, interrompemos, porque a gente sabe que causa um prejuízo à população. Nós poderíamos estar de greve desde o dia 23 de dezembro, mas a gente entendeu e por intervenção do próprio tribunal a gente suspendeu. O tribunal pediu um voto de confiança para tentar resolver o impasse. Nós demos esse voto de confiança para o tribunal, porque para o governo não se confia em nada. E chegou à conclusão essa semana que aquilo que nós afirmamos para o desembargador lá atrás está comprovado agora nas falas dos representantes do governo. Então é isso, nós conversamos aqui no Itatiaia agora com o presidente do Sindmetro, o sindicato que representa a categoria, Romeu Machado. Romeu, obrigado pela visita, enfim, boa sorte na luta de vocês. É uma pena, como você disse, a população acaba sendo prejudicada, né? Boa tarde, obrigado pela visita. Eu agradeço a oportunidade, a Itatiaia sempre abre as portas para os metroviários, para que está aqui explicando a população. Infelizmente, esse é o nosso último recurso. Nós tentamos de todas as formas evitar o início dessa greve, mas infelizmente a intransigência do governo federal em sequer negociar a questão dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras do metrô nos levaram a essa decisão.